Galera, eu acho que eu vou juntar duas perguntas que são sobre assuntos parecidos, mas são interessantes. A primeira é a pergunta do SimCitri. Alguém sabe se eu preciso jogar algum Final Fantasy para entender a história do Final Fantasy XIV? Então vamos lá. E aí depois eu vou responder também aqui a pergunta do Guilherme, que também tem a ver sobre o Final Fantasy XIV. O que precisa para jogar o Final Fantasy XIV? Vamos lá. Você precisa jogar algum outro Final Fantasy para você entender o Final Fantasy XIV? Não. Na verdade, você não precisa ter jogado nenhum Final Fantasy anterior para entender os outros. Então, você não precisa ter jogado nenhum Final Fantasy para entender o Final Fantasy VII, nenhum Final Fantasy para entender o Final Fantasy VIII, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Nenhum. Todos os Final Fantasies, eles são uma história contida, entendeu? Todo Final Fantasy tem um início, um meio e fim naquele Final Fantasy. Óbvio, o Final Fantasy 12-2 é uma continuação do Final Fantasy 12. O Final Fantasy 10-X2 é uma continuação do Final Fantasy 10. Eu não estou falando de continuação, estou falando dos jogos. O 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O 11 é MMO, mas também o 11, 12, 13, 14 e 15. Todos. Final Fantasy é sempre uma história contida, que é só daquele jogo. Agora, todo Final Fantasy tem temas que são recorrentes. Como assim? Todo Final Fantasy você tem uma mistura de tecnologia com magia que é chamada de Magitech. Todo Final Fantasy tem. Todo Final Fantasy tem matéria ou matéria. Todo Final Fantasy tem um Cid, que é um personagem do jogo. Todo tem. Você precisa saber o que é o Cid para entender o que é o Cid do Final Fantasy XIV? Não. Porque cada Final Fantasy o Cid é diferente. É completamente diferente, só tem o mesmo nome. Todo Final Fantasy você tem o Conjurador. Mas cada Final Fantasy tem uma história pro Conjurador, entendeu? Então eles repetem certos temas, mas você não precisa entender aqueles temas. O Final Fantasy XIV tem alguns elementos que são homenagem a outros Final Fantasy. Então, para dar um exemplo, o cassino é uma homenagem ao cassino do Final Fantasy VII. Se você tiver jogado o Final Fantasy VII, você vai... Ah, isso aqui é igual a corrida do Chocobo do Final Fantasy VII. Mas tem uma história do Final Fantasy XIV. Tem Hyde, que é inspirado no Final Fantasy XII, que é Ivalice. Entendeu? Mas tem uma história que não é... A história não é do Final Fantasy XII, é do Final Fantasy XIV. Entendeu? A história da Hyde é do Final Fantasy XIV. Se você estiver jogando no Final Fantasy XII, pô, esse mapa é igualzinho o mapa que tinha lá no Final Fantasy XII. É só isso, mas não, você não precisa de nada. Não precisa entender nada. Eu joguei o Final Fantasy 7, 10, 12, 13 e 14. Então, tem muita coisa que é homenagem ao Final Fantasy Tactics. Eu entendi, porque a história, apesar de ser uma homenagem ao Final Fantasy VII, a história do Final Fantasy XIV não tem nada a ver com a do Final Fantasy Tactics. Entendeu? Entendeu? Então é isso. E a outra, para complementar, meu maior problema com o Final Fantasy XIV não tem em português. A quantidade de texto em inglês, principalmente textos necessários, dá muita preguiça de jogar por muito tempo. Cara, então, na verdade, existem dois addons que traduzem todo o texto para português. Você tem o Tataru Helper, que tem um vídeo do Codex que eu explico tudo que você tem que fazer para configurar, como é que você instala o Tataru Helper no seu jogo. E parece que lançou um novo addon também, que... deixa eu pegar aqui o nome deles, que eu não lembro de cabeça. O novo addon é o Final Fantasy XIV... O Quick Launcher. Acho que esse é o nome do... O nome do addon é Final Fantasy XIV Quick Launcher, se eu entendi direito. Esses dois addons vão traduzir todo o texto para português. Então, se você não estiver entendendo, você vai conseguir jogar o jogo completamente em português. Tá? Opa, teve superchat, vai pro próximo vídeo.